viajando, então a gente estava com saudade de algumas pessoas. Amém? Mas um minutinho só, eu gostaria de convidar a irmã Cláudia que estivesse orando nesse momento por nós, que estivesse pedindo ao Senhor que nós venhamos prestar atenção na palavra e receber. E também que Deus possa estar assim usando poderosamente a serva dele, para que ela não venha reter aquilo que Deus entregou nas mãos dela. Amém? Senhor, te louvamos, Senhor, te exaltamos, ó Pai, por este momento, Senhor amado. Senhor amado, que é tão precioso, Senhor, que é a tua palavra. Senhor, te pedimos em nome de Jesus, ó Pai, abre o nosso entendimento espiritual, Senhor amado. Abre, ó Pai amado, os nossos corações, Senhor amado, para receber, Senhor, aquilo, Senhor amado, que tu falarás através da tua serva. Sei, Senhor amado, com a irmã Ana Paula, Senhor amado, usa ela com poder, enche ela do teu espírito, Senhor amado. Meu Pai, dê uma palavra, Senhor amado, que venha, Senhor amado, a suprir as nossas necessidades, Senhor, espirituais, físicas, emocionais, meu Pai. Trabalhe em nosso ser, Senhor. Estamos aqui, Senhor amado, para te engrandecer, te louvar e te glorificar e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Amém, igreja? É um prazer, uma alegria, uma honra estar aqui com vocês nesta noite. Gostaria de agradecer a pastora Rosa pelo convite, pela confiança, porque sabemos que da maneira que anda hoje está difícil de convidar, né? Alguém para pregar, porque a gente não sabe. Mas a pastora Rosa, assim, Deus sempre a usou, ela teve essa confiança comigo. Eu conheci a pastora Rosa, ela não era a pastora Rosa, ela era simplesmente a irmã Rosa, lá no seminário, e eu pude ver o crescimento dela. De irmã Rosa, ela passou para missionária Rosa, e para honra e glória do Senhor, hoje ela é a pastora Maria Rosa, que o Senhor chamou e colocou na frente desse ministério. Amém? Muito obrigada, pastora Rosa, pelo convite. E eu gostaria de convidar a igreja para abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 14. Estou muito feliz. Hoje é uma noite de Santa Ceia. Estou feliz porque nós vamos comemorar, né, celebrar a morte de Cristo e a ressurreição deles. Mas também estou feliz porque hoje eu vim com cajado, viu, igreja? Mas eu falei, ninguém vai ficar de mal de mim, porque hoje é dia de Santa Ceia. E se os irmãos ficarem com raiva de mim, ficar de mal de mim, não vai poder tomar a Santa Ceia. E se não tomar a Santa Ceia, não tem parte com Cristo, né? Essa é a palavra de Deus. Todos acharam? Êxodo capítulo 14, versículo 10. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como muro à sua direita e à sua esquerda. Amém, igreja? Pai, eu me coloco, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, na tua presença. Senhor Deus, eu venho te pedir, ó Pai, que tu venhas me dar, ó Deus, em nome de Jesus, para a tua igreja, uma palavra rema. Não me deixa falar de mim, Senhor Deus, mas enche-me do teu Espírito, e que eu possa falar para o teu povo a palavra que o Senhor colocou no meu coração, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você imaginasse comigo aquele povo judeu em um cativeiro lá no Egito. Veja bem que esse povo não era mais conhecido como parentes de José, que era governador do Egito, que era o único, o que só tinha acima dele no Egito,
Faraó. Não, esse povo estava ali no Egito, estava ali vivendo em um cativeiro nessa época por 430 anos. O clamor desse povo estava tão grande, o desespero dele, o sofrimento de um povo em uma terra alheia, ali como escravo, que o clamor deles chega até Deus. E Deus, que já tinha uma promessa feita a Abraão na vida desse povo, que eles ficariam 430 anos no Egito, em um cativeiro, mas depois seriam tirados dali. E é chegado agora, na vida daquele povo, o momento de sair do cativeiro. Antes de sair do cativeiro, Deus chama Moisés e manda Moisés lá falar com o Faraó para deixar aquele povo sair. Mas toda vez que Deus falava: Moisés, você vai falar àquele povo, Deus falava: mas eu vou endurecer o coração de Faraó e ele não vai vos deixar sair, porque eu vou mostrar a minha glória para aquele povo. E aquele povo, todo aquele povo israelita, aquele povo judeu, presenciou as 10 pragas que o Senhor jogou sobre os egípcios. Eles viram a praga do sangue, a praga das rãs, a praga das moscas, a praga das pestes dos animais, do piolho, da saraiva, dos gafanhotos, das úlceras, das trevas e, por fim, a última praga, que foi a morte de todos os primogênitos do Egito. Morreu ali o primogênito de Faraó, como também até o primogênito da serva de Faraó. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: nenhum dos primogênitos dos israelitas morreram. Porque o Senhor falou com ele que era para ele pegar, o povo israelita tinha que pegar o sangue e passar nas fendas das portas e nas ombreiras das portas. E quando o destruidor passasse, o destruidor não destruiria os filhos de Israel. Depois que eles destruíram, todos os primogênitos foram destruídos. É chegada a hora que aquele povo estava esperando, a hora daquele povo sair do cativeiro e começar a andar em rumo a uma terra prometida, a uma terra que manda leite e mel. E sai aquele povo dali. E o que acontece no meio do caminho, quando eles estão ali no deserto? O Senhor endurece o coração de Faraó, e Faraó se arrepende de ter deixado aquele povo ir e vai atrás daquele povo que estava ali no deserto. Agora vai Faraó com todo o seu exército, com carros, com cavalos, com cavaleiros, atrás daquele povo judeu. E aquele povo estava ali. O que eles fazem? A Bíblia, nós lemos que diz que aquele povo levantou o olho. Mas quando eles não levantaram os olhos dele para olhar para Deus, porque quando eles levantaram os olhos, eles viram o inimigo. E eles começaram a temer, porque imagina, era todo o exército de Faraó contra aquele povo que era escravo no Egito. E eu creio que aquele povo começou a pensar: não, está vindo ali o inimigo, está vindo ali Faraó e todo o seu exército, e Deus acha que ele pode me tirar daqui. É tão engraçado, igreja, porque eles tinham visto já essas 10 pragas. Eles tinham visto o poder que Deus usou ali com os egípcios. E eles nessa hora tiraram os olhos de Deus e colocaram os olhos no inimigo. E começaram a clamar a Deus. Duas coisas que eles fizeram aqui: eles clamaram a Deus e eles murmuraram. Sempre acontece quando a pessoa, uma congregação, ela tira os olhos do Senhor, coloca os olhos no inimigo. Ela clama a Deus, ela acha que está estagnada e começa a culpar o líder. Eles começaram a culpar Moisés, perguntaram a Moisés: não tinha sepulcro, Moisés, lá no Egito, para que você nos trouxesse, para que nós morrêssemos aqui no deserto? Mas o Senhor disse para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E quando eu recebi esse convite, eu estava orando a Deus, e eu falei: meu Deus, qual a palavra que eu tenho que levar ali? O Senhor falou para mim: diga ao meu povo que a ordem é para marchar. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando nesta noite. Eu não sei o que o adversário da tua alma está dizendo para você.
marchar. É para fazer aquilo que Deus tem te convocado para fazer. E como é que eu marcho? Você já viu o exército marchar olhando para trás, pastora Rosa? Porque até hoje eu nunca vi. Quem marcha olhando para trás é caranguejo, que não marcha, mas anda para trás. Nunca vi tão pouco exército marchar olhando para o lado. Mas exército marcha olhando para o alvo, olhando para frente, olhando para Jesus. Porque Ele é o autor, Ele é o consumador da criação. Tem algo perturbando a tua alma? Tem algo falando para você que é para você desistir? Esta não é a voz do Senhor. Essa é a voz do adversário querendo te parar, igreja. Mas eu sei que você não vai parar, porque a ordem desta noite, a ordem é para marchar, a ordem é para marchar, a ordem é para marchar e nunca para recuar. Amém, igreja? Quando eu estava preparando a mensagem, o Senhor trouxe ao meu coração, eu comecei a fazer um paralelo com esse povo saindo do Egito e com o furacão Sandy, que aconteceu conosco. Essa tragédia que aconteceu conosco, que talvez eu e você não tenhamos sentido muito. Ficamos sem energia, ficamos sem internet, ficamos sem gasolina, mas nenhum de nós morreu, né? Porque a gente está aqui. Mas algumas pessoas morreram. Algumas pessoas sofreram mais que eu e você. Algumas pessoas estão desabrigadas em meio a esse furacão que passou, né? E que nem foi como esse vento aqui que o Senhor disse que mandou aqui, que eu li para vocês. Amém, igreja? Mas o interessante é que houve em alguns estados, por exemplo, no estado de New Jersey, na cidade de Atlantic City, o que aconteceu? O governo disse que era para aquele povo sair daquele lugar, evacuar aquilo ali, porque eles seriam atingidos pelo furacão. E ao mesmo tempo que o governo falava isso, houve uma outra voz que falou para o povo: não, você não precisa sair daí, fica aí. Então aquele povo, eles não deram ouvido à voz do governo que estava falando: saia, que em outras palavras, marche, não fique aí, não espere o furacão aí. Agora, se o governador daquele lugar avisou para aquele povo que era para eles saírem, e eles não saíram, tem algumas coisas muito importantes que eu achei. Uma, ele disse: se vocês ficarem, na hora que o furacão estiver passando, não vai ter socorro para vocês. Vocês vão ficar. Depois que passar, aí eu mando. Porque eu não vou arriscar a vida dos bombeiros e nem dos policiais. Mas Deus ministrou muito forte no meu coração algumas coisas. A primeira: se o governo advertiu aquele povo, a Bíblia nos diz que o Senhor nunca fará nada sem antes avisar aos seus profetas. Então, toda vez que acontece alguma coisa com a nossa vida, antes o Senhor nos avisa. Ele nos previne. E muitas vezes nós somos pegos em meio à tempestade porque nós não ouvimos a voz do Senhor, porque nós não ouvimos a voz de alerta, porque muitas vezes o Senhor está falando comigo e com você: marcha, eu quero você marchando. E a gente fala: não, Senhor, o bombeiro vai ficar aqui estagnado. Ou quem sabe o bombeiro vai olhar para trás, porque do jeito que estava antes, estava melhor que agora. A outra coisa que eu achei muito interessante é que o governo lhe disse que ele não ia arriscar a vida dos firefighters, não ia arriscar a vida dos policiais. E o Senhor ministrou fortemente ao meu coração: filha, eu não somente arrisquei a vida do meu filho Jesus, mas por vocês eu entreguei o meu filho Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Ele foi ali crucificado, e não foi para salvar somente aquele povo dali daquele furacão Sandy, mas foi para salvar aquele povo do fogo do inferno. Foi por toda a humanidade que Deus, o Deus Todo-Poderoso, em que não há dúvida, não há sombra de variação, que não há pecado, entregou o seu único filho para que eu e você não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. E pouca coisa Ele requer de mim e de você hoje, simplesmente que nós marchemos. E como é que eu marcho? Eu marcho obedecendo. Eu não posso marchar desobedecendo ao Senhor. Eu não posso marchar olhando para a vida que eu levava antes. Será que estava melhor aquela vida que eu tinha antes?
quando eu cedia aos prazeres efêmeros da carne, quando eu tinha aquela vida pecaminosa. Eu me lembro de uma pessoa que eu congreguei com ela e ela falava sempre comigo: ah, mas eu tenho saudade, uma coisa que tem saudade lá do mundo é saudade da gelada. Meu irmão, minha irmã, que saudade de gelada que nada. Começa a ter saudade do céu, começa a marchar e rumo a Jerusalém, a terra prometida, que muito mais o Senhor tem para mim e para você do que aquilo que ficou no Egito. E eu vou falar algo para vocês, igreja. Essa tormenta, esse furacão, não é nada comparado com a grande tribulação que virá sobre a vida daqueles que não marcharam. A sua marcha não é somente hoje, a sua marcha não é somente amanhã, quem sabe hoje, amanhã, 1 mês, 2 meses, 3 meses, não. A sua marcha, ela é constante, olhando para o alvo, olhando para o Senhor, não desistindo para você não ser pego de surpresa, meu irmão, porque muitos morreram agora com esse furacão Sandy. Mas o difícil, o ruim não é só morrer com o furacão Sandy. O ruim é morrer e não ter certeza da salvação. E é isso que acontece com aqueles que param de marchar, que param no meio do caminho, aqueles que o Senhor para de ter prazer neles, porque eles desistem desta caminhada. Você não pode desistir. Existem muitas promessas para você que marchar, para você que perseverar. Há um novo céu, uma nova terra preparado para você. Há um novo nome para você. Você reinará com Jesus Cristo de Nazaré. Você não estará aqui no julgamento do trono branco. Você não estará aqui na grande tribulação, que vai ser muito pior do que aquilo que aconteceu. E principalmente, você que é lavado, que é remido pelo sangue de Jesus, você não queimará no fogo do inferno. E o Senhor trouxe à minha memória algumas pessoas na Bíblia que marcharam, e algumas pessoas na Bíblia que olharam para trás. Abraão marchou. Quando o Senhor disse para ele: Abraão, sai do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vá para uma terra aonde eu te mostrarei. Abraão ouviu a voz de Deus. O interessante, irmãos, é que quando ele falou para Abraão marchar, ele nem falou para onde ele estava marchando. Ele falou: marcha que eu vou te mostrar. E Abraão, ele marchava ali, em direção aonde o Senhor o estava mandando. Eu abro um parênteses aqui para te dizer que bom mesmo é marchar para onde Deus está te mandando ir. Não é para onde Deus. Tem lugar que é muito bom para uma pessoa estar, mas aquele lugar, ele não é bom para você estar. E Abraão ali, ele recebeu várias promessas, que ele seria abençoado, que a descendência dele seria abençoada, que Deus abençoaria quem o abençoasse e amaldiçoaria quem o amaldiçoasse. Era a promessa de Deus para Abraão, para um homem que tinha imperfeições como eu e como você, mas que a diferença entre eles é aquela diferença dos que servem e dos que não servem, porque Abraão ouviu a voz de Deus, obedeceu e seguiu a Deus. Diferentemente de Abraão, a Bíblia nos conta outra história, que é a história do sobrinho de Abraão, Ló. Quando Deus vai destruir Sodoma devido aos seus pecados. Mas Deus, ele quer dar um livramento ali para a família de Ló. E Deus fala com ele: mas sai você e a tua família, porque eu vou destruir Sodoma. E ele sai e Ló fala com os genros, né, que ainda não eram genros, mas aqueles que queriam que casassem com as suas filhas. Eles não dão ouvido. E sai Jó com as suas filhas e com a sua esposa. E quando eles estão saindo, eles têm a ordem de que eles não podem olhar para trás. Lembra que eu falei que ninguém marcha olhando para trás? Porque quando você olha para trás, você vê o inimigo. E a mulher de Ló, ao invés de marchar, de sair dali e obedecer à voz de Deus, ela olha para trás. E ela é transformada em uma estátua de sal.
porque o coração dela estava ali em Sodoma. E Deus, devido à sua misericórdia, não tem deixado nem eu nem você virarmos estátuas de sal. Porque quantas vezes nós não olhamos para trás? Quantas vezes nós estamos debaixo da direção que Deus nos mandou, mas estamos perguntando, será que é isso mesmo, Senhor? Hoje eu comecei a conversar com a pastora Rosa, eu falei, pastora Rosa, quieta, deixa eu pregar primeiro, depois do culto a gente conversa, porque a palavra que eu trago nesta noite, eu sei que ela é profética, pastora Rosa. A palavra que eu trago nesta noite para a senhora é que a senhora não pode olhar para trás, que a senhora não pode recuar, porque Deus chamou essa igreja para marchar. Podem até estar criticando por aí, eu não sei, não me perguntem. Podem até estar jogando pedrada, mas se você olhar para a pedrada, se você olhar para o inimigo, se você olhar para a perseguição, você vai parar. E Deus manda lhe avisar, não é para parar, que a ordem é para marchar. E a palavra que eu trago nessa igreja é para você. Não vai parar, porque Deus tem mistério contigo nesse ministério. Deus vai fazer algo grande. Como é que eu marcho, Ana Paula, se eu estou sendo perseguida? Marche olhando para o Senhor. É hora de arregaçar as mangas e ganhar almas para o reino de Deus. Tem muita gente perecendo e essa igreja vai marchar como soldado pelas ruas de Nova York, ganhando almas para o reino de Deus. Pode perseguir, pode falar que a estratégia não está boa. Deixa falar. Quem te chamou para marchar não foi o homem. Quem te chamou para marchar não foi o pastor da outra igreja. Mas quem te chamou para marchar é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que vive, que reina para todo sempre. Tem uma promessa sobre a tua vida. Não recue. É a palavra de Deus para você. Amém, igreja? Esta é a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Já me viu pregando? Já viu pastores saindo com raiva de mim? Pastora, a senhora sabe disso? Pessoas ficando com raiva de mim? Irmãos que só agora praticamente voltaram a me dar a palavra, a paz do Senhor, porque eu levei uma palavra de cajado na igreja. Né, pastora Rosa? A senhora provavelmente se lembra. Irmã Regina também estava presente. Isso nunca se pediram de me chamar para pregar. E eu estava conversando com uma outra pastora que eu encontrei por coincidência na Londres há alguns dias. E ela me disse, aquela palavra que você levou naquela igreja, que eles ficaram com raiva de você. Logo depois Deus levou uma pastora para pregar aquilo mesmo. E aquilo se cumpriu naquela igreja. Aleluia. Por isso que hoje eu falei, a igreja não vai ficar com raiva de mim. Porque é dia de Santa Ceia. Mas nós não podemos recuar. Nós não podemos colocar os nossos olhos no inimigo, na adversidade da vida. Porque isso nos impede de chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Veja bem que aquele povo ali estava chegando na hora, que seria a hora do auge daquele povo. Mas eles olham, veem todo aquele exército e se intimidam. Não olhe para o lado, igreja. Não olhe para trás. Se alguém estiver cobrando de você, porque aquele povo começou a cobrar de Moisés, começou a murmurar. Deixa o povo murmurar, porque Deus cuida de quem murmura. Mas o meu objetivo, o seu objetivo, é olharmos para Deus, porque só Ele pode nos salvar. Existem situações, eu passei por alguma situação há pouco tempo atrás, em que eu não estava marchando. Eu posso contar meu testemunho, igreja, eu não uso os irmãos, porque eu tenho esse testemunho para contar. E o interessante é que eu estava desempregada, e eu comecei a clamar a Deus. Senhor, abra a porta de emprego para mim. Senhor, abra a porta de emprego para mim. Senhor, não aguento mais ficar desempregada. E Deus usou um vaso para falar comigo, não tem porta fechada para você. E Deus usava meu marido todo dia. Ana, vai procurar trabalho. Ana, ninguém vai bater na sua porta. Eu não estava marchando. Eu estava ali esperando alguém bater na minha porta e falar, Ana Paula, vai trabalhar. Eu estava estagnada, porque eu não queria. Mas um dia eu rejeitei a situação. Amém, igreja? Rejeitei mesmo. Falei, esse desemprego não é de Deus, não. Isso é coisa do cão para me levar. E era mesmo, porque Deus falou aqui comigo através daquela profeta. Um dia Deus falou no meu coração, isso é um espírito de miséria.
Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. E quando eu cheguei aqui, Deus usou na inauguração da igreja aquela pastora que falou para mim, olha, tem 4 aranhas que estava querendo te impedir sua prosperidade. E eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Quando ela falou aquilo, eu já estava empregada. Que ela falou, Deus já mandou essas aranhas para o abismo. Mas igreja, eu estava lá linda, lá em casa, orando, clamando, Senhor, abre a porta de emprego. Não é assim. Deus falou comigo, marcha. O dia que eu vi que aquilo ali era coisa do diabo, igreja, para me empobrecer, eu comecei a marchar pelas ruas de Nova York. Fui no meu primeiro dia e procurei trabalho em restaurante, não. Fui no segundo dia, não. Fui no terceiro dia, alguns falaram, não, vou te ligar. E realmente me ligaram de volta, para a honra e glória do Senhor. Deus me prosperou. Deus mudou a minha situação por completo. Mas eu tive que marchar. Eu não podia estar ali parada esperando meu telefone tocar. E o interessante é que hoje, onde eu trabalho hoje, ninguém me conhece. Então ninguém ia ter ido lá em casa falar comigo, olha, aquele trabalho ali é bom. Mas Deus já tinha falado comigo, marcha, porque eu vou abrir a porta. Mas você tem que se mover. Muitas vezes, sabe por que nós paramos de marchar? Porque é muito mais cômodo clamar a Deus. Eu não estou falando para ninguém parar de orar. Mas é muito mais fácil clamar a Deus, culpar a Deus, falar, Deus faz por mim, ao invés de nós marcharmos, tomarmos aquela atitude que o Senhor tem nos chamado para tomar aquela atitude. E eu vou falar para a igreja nesta noite. O que Deus estiver falando para você fazer, você tem que fazer. Porque Deus não vai fazer por você. Deus não vai marchar por você. Deus, ele não marchou por aquele povo. Aquele povo, ele teve que marchar. Agora, Deus falou com Moisés, você pega a tua vara e abre o mar vermelho. E quando Moisés tocou com a vara dele, aquele mar se abriu. E aquele povo passou em seco. Eu e você sabemos que não tinha, o poder não estava na vara de Moisés, mas o poder estava nas mãos daquele que vive e reina para todo sempre. É ele que vai abrir o mar vermelho para você passar. Mas você tem que levantar a tua cabeça e conquistar aquilo que o Senhor colocou na tua mão. Porque a vara que estava nas mãos de Moisés, uma vara semelhante àquela, o Senhor já colocou na sua mão. Me lembro, eu amo a Bíblia quando fala ali de Esther. E quando Amã estava contra aquele povo, queria matar, acabar com a raça dos judeus ali mais uma vez, Mordecai, que era o tio de Esther, manda um recado para ela, e ela manda falar para Mordecai, olha, eu não posso entrar na presença do rei, porque faz mais, não sei se era um mês ou um ano, que ela não entrava na presença do rei. E quem entrar na presença do rei sem ser convidado, há uma sentença tão somente de morte. Aí Mordecai manda avisar para Esther, olha, não se preocupe, se você se omitir, se você não for lá falar com o rei, não se preocupe, porque socorro, livramento virá para o povo, mas você e a sua casa não serão salvos. Muitas vezes Deus está nos chamando para marchar, para ir lá e falar para aquele, porque o nosso objetivo aqui é ganhar almas para o reino de Deus, é marchar indo lá, resgatando aquelas vidas que estão aprisionadas nas mãos do inimigo e levando-a para a presença do Senhor. Se nós não fizermos isso, não se preocupe, socorro virá para aquele povo. Mas o que acontece comigo e com você? Nós vamos estar desobedecendo, nós não vamos estar marchando, porque nós vamos estar dizendo não ao ID do Senhor. E o Senhor nesta noite está falando para mim, para você, diga assim ao ID, marche. Estamos vivendo os últimos dias, igreja. Já estamos tendo terremoto, já estamos tendo tsunami, já estamos tendo rumores de guerra. O fim se aproxima. E todos os dias o fim se aproxima para alguém. E o que eu e você estamos fazendo? Será que nós estamos
marchando na igreja da maneira que o Senhor falou? Ou será que nós estamos estagnados, simplesmente orando? Senhor, salva, Senhor, cura, Senhor, liberta. Mas qual foi a última vez que eu fui orar para aquele que estava doente, para ele ser curado? Qual foi a última vez que eu fui pregar para aquele que não conhecia o Senhor Jesus, para que a salvação chegasse à casa dele? Eu sempre falo que nós não vamos entrar no céu sozinho, que lá tem lugar para mim e para você, porque o Senhor falou que ele foi nos preparar morada. Uma outra história que veio à minha cabeça, e que história com H, porque nós sabemos que tudo que está na Bíblia é verídico. É quando o Senhor falou com Josué que eles iam ali entregar Jericó na mão deles. Mas ele fala para aquele povo que eles iam durante 6 dias ter que dar voltas à cidade de Jericó. E no 7º dia, dar 7 voltas. Eles iam tocar a buzina, eles iam gritar, e aqueles muros iam cair. O interessante é que Josué podia ter falado para Deus: Senhor, que é isso? Eu vou agora marchar em volta dessa cidade só com buzina feita de chifre de carneiro. O muro não vai cair. Só não está vendo que o muro não cai? Mas Josué, ele tinha intimidade com Deus, porque Deus já tinha falado com ele lá no início: então somente esforça-te e tem bom ânimo, não tu mandei eu. E eles deram aquelas voltas ali, igreja, e o muro de Jericó caiu, e aquela cidade foi entregue nas mãos dele. Nós não podemos questionar com Deus se o que Deus está nos mandando fazer está certo ou está errado. Mas nós temos que ter intimidade com Deus para que nós possamos reconhecer a sua voz e saber quando é Deus falando para mim e para você e quando é a voz do nosso adversário fazendo. A chave é você saber a voz de quem você escuta, qual o comando que você ouve. E você, igreja, que é lavada, que é remida pelo sangue de Jesus, pode tão somente ouvir a voz daquele que te chamou, do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E eu gostaria nesta hora de convidar a igreja para que se colocasse de pé. E em um ato profético nesta noite, eu gostaria que você pensasse naquilo que está te impedindo de marchar. Naquilo que muitas vezes nós temos culpado. Porque é isso que acontece conosco. Nós culpamos aquilo ali. Não sou eu, é aquela situação. E nessa noite, você vai falar para esse impedimento que não está querendo deixar você marchar. Para esse impedimento que não está querendo deixar você chegar no lugar que Deus tem preparado para você. Eu quero que você agora, com a autoridade que o Senhor te deu, fale para esse impedimento, para sair da tua vida, em nome de Jesus. Gostaria que você declarasse comigo. Nós vamos clamar ao Senhor nesta noite, porque nós rejeitamos toda palavra contrária às nossas vidas, tudo aquilo que está nos fazendo ficar estagnados. Não sou eu que vou dar ordem a esse problema para sair da tua frente, a essas correntes que estão te aprisionando, mas você vai falar com a tua voz e o Senhor, Ele vai te ouvir, porque você serve um Deus que abre o mar vermelho, que é poderoso para te livrar. Amém, igreja? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eis aqui a tua igreja. Meu Deus, eu não sei o que eles estão passando, eu não sei o que estão impedindo de caminhar, papai, mas eu quero dar ordem agora, que todo impedimento saia, em nome de Jesus, que toda barreira seja quebrada, em nome de Jesus, e que o teu povo, Senhor Deus, possa marchar, possa caminhar livre, Senhor Deus, para te adorar. Senhor, ministra, meu Pai, no coração do teu povo, que é necessária obediência, que o obedecer a Deus é melhor do que
sacrificar, Senhor. Faz, ó Pai, um momento novo, Senhor Deus, na vida do teu povo. O Senhor, ó Pai, conhece, Senhor Deus, as necessidades de cada um. O medo, Senhor Deus, e joga, meu Pai, tudo isso por terra nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu gostaria, antes de encerrar, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu sabia que mesmo dizer para a igreja que a ordem é para marchar. Mas eu queria saber se existe alguém aqui nesta noite que tem tido, quem sabe, vontade de olhar para trás, que está com vontade de recuar, ou quem sabe você que está aqui nesta noite e não está se sentindo seguro e está querendo renovar a sua aliança com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quem sabe tem alguém aqui nesta noite que não tem certeza que o nome está escrito no livro da vida. Se por um acaso tiver alguém aqui que não tem certeza que o nome está escrito no livro da vida e que quer marchar para Jesus, eu gostaria de te convidar aqui na frente, e a pastora Rosa estará orando por você. Mas você só vem se você não tiver essa certeza. Se por um acaso você não tiver, não se preocupe com quem está do teu lado, porque quem está do teu lado não pode te dar livramento. Somente Jesus Cristo de Nazaré pode te dar livramentos. Tem alguém aí que ainda não é salvo e que quer marchar para Jesus? Não, igreja? Amém. Então, que a casa já é salva, que todos aqui já disseram um sim para Jesus, e que o Senhor abençoe as nossas vidas grandemente. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Ninguém foi capaz de suportar a cruz como meu Jesus. Derramou seu sangue puro e por isso eu asseguro. Se você crer, ouça o que eu vou lhe dizer. Ele vai abrir a porta pra você, igual a Jesus Cristo não há. Pode transformar todo o teu ser. Ele é o leão da tribo de Judá. O inferno se levanta pra cair e o mal não pode resistir. Todo o poder está em tuas mãos pra fazer do fraco forte campeão. Glória a Deus, aleluia, meu Pai. Glória a Ti, Jesus. Talvez você está nessa noite e esse apelo não foi feito pela nossa irmã Ana Paula. Eu sei que Jesus se faz presente aqui nessa noite. E Jesus não quer que você volte para sua casa da forma que você entrou aqui dentro dessa igreja. Porque quem faz milagre nesse lugar se chama Jesus. Aquele mesmo Deus que esteve com o povo de Israel é o mesmo Deus que está aqui essa noite. E talvez na caminhada da sua vida aconteceram coisas que te fez tropeçar. Quem sabe você somente tropeçou, ou talvez você chegou a cair. Mas Jesus está dizendo para você hoje, como Ele disse para aquele povo juntamente com Moisés: levanta.